proponho, virando a página aqui no Morning Show, pessoal, que a gente comece a falar de 2026. O brasileiro tem disso, mesmo a mais de 500 dias de distância do próximo pleito. A gente já segue falando aqui dos personagens envolvidos e dessa vez foi o presidente nacional do Partido Liberal, Valdemar da Costa Neto, ele que afirmou que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro seria a única, de acordo com ele, além do próprio marido dela, aí, tá ok? Capaz de vencer um eventual segundo turno contra o presidente Lula nas eleições de 2026. Em nome da precisão, vamos conferir. E para nossa surpresa, ela, depois do Bolsonaro, ela é a única que bate o Lula no segundo turno. Deixa bem claro para vocês uma coisa. O nosso candidato a presidente vai ser o Jair Bolsonaro. Não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso. Se acontecer uma injustiça no Brasil e o impedirem, quem escolhe o candidato não é o partido, é o presidente Bolsonaro. O fato é que essa possível candidatura da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro à presidência é um projeto muito mais idealizado e motivado pelo próprio presidente do partido, Valdemar da Costa Neto, do que o próprio marido dela, o ex-presidente Bolsonaro, que segue aí, pelo menos em público, dizendo que eu sou candidato, eu sou candidato, ninguém tira isso de mim, mas está inelegível. E, ao que tudo indica, não há nada no horizonte próximo e concreto que mostre que haverá, de fato, uma reversão a tempo da eleição. Mas eu queria te ouvir aí, até porque o próprio Valdemar já mobilizou ali toda uma estrutura de marqueteiros, de assessores para poder viajar com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro Brasil afora, mas ela pode estar ali, enfim, se cacifando para eventualmente ser a presença ali do clã Bolsonaro na vice-candidatura da chapa de direita, que cada vez mais, pelo menos, vai, enfim, nos bastidores, se ali criando um clima, ali, um efeito manada rumo à inevitabilidade do Tarcísio de Freitas. Concorda, Elis? Concordo totalmente. É curioso, né? A gente vê um evento, tá lembrando um pouco as primárias dos Estados Unidos, o que o Valdemar Costa Neto tem feito, né? Assim, eu sou o dono do partido, mas quem vai escolher é o Bolsonaro. Não tenho dúvida que o Bolsonaro será candidato, mas acontecendo alguma coisa, está aqui a Michele. E é curioso, né? Porque eu entendo como inteligente e assertivo esse movimento que o Valdemar Costa Neto faz, porque a Michele, de fato, ela é uma figura central do clã Bolsonaro, né? Do clã bolsonarista ali. É uma mulher, fala muito bem com a direita, é mais ponderada. Então, assim, de fato, vai se consolidando esse nome e vai jogando um pouquinho de cal aí, né, nas pretensões de Tarcísio de Freitas cada vez mais, né? A gente sabe que a gente tem um prazo, embora a gente tenha aí mais de 500 dias para o processo eleitoral, só que a gente tem um time que é crucial, que é o primeiro trimestre do ano que vem, que é o prazo de descompatibilização, que é onde vai se decidir, Tarcísio será ou não será candidato. É nesse período, né? Porque ele só poderia ir para a reeleição se ele não poderia, né, disputar, se ele continuasse no mandato como governador, ele não poderia ser candidato a presidente somente à reeleição de governador, que é o caminho que provavelmente seria. Então tem um elemento bem curioso, é interessante esse movimento, essa estrutura, né, esses cartazes com o rosto da Michele, porque vai tentando fazer essa viabilidade do nome dela. Com certeza isso tem impacto em uma próxima pesquisa de opinião e com isso vai dando esse aceno. Ou ela é a candidata de fato, sim, ou pode passar a ser o nome para representar o clã Bolsonaro numa possível eventual candidatura a vice-presidente, por exemplo. Uma candidatura dela, David Tasso, garantiria uma grande eleição, uma grande bancada do PL a nível nacional, todos os colégios eleitorais provavelmente. Mas, de novo, eu ouvi aqui de uma fonte, enfim, graúda, peso pesado da política nacional, dizendo, inclusive um dos caciques partidários que me confidenciou o seguinte, para nós aqui, vide classe política, se a Michele ganhar é melhor para a gente, dando a entender que a gente tomaria de assalto, entre muitas aspas, por favor, o governo e daria as cartas, distribuiria as cartas e ditaria as regras. Mas, se o Tarcísio ganhar, é melhor para o Brasil. Se a Michele ganhar, é melhor para a gente. Se o Tarcísio ganhar, é melhor para o Brasil. O que isso revela para você, David? Olha, Marinho, eu acho a Michele uma pessoa ponderada, ela pensa nas falas, ela teve um trabalho de media training muito grande também, então assim... Evolução delas, inquestionável. Os pronunciamentos delas são muito bons, assim, em resumo. Mas eu acredito que não será ela o nome em relação à presidência, né, à concorrência da presidência em 2026. Tudo porque ela é a
esposa do Jair Bolsonaro. Aliás, ela é esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro, não ex. Pelo amor de Deus, não é ex, tá, gente? Não tem nenhuma crise entre eles. Você quer substituir ela na minha cama, do lado comigo ali? Já quer tirar ela da minha cama, né, David? É justamente por conta disso, né? Então, assim, ela tem um vínculo muito forte. E a gente sabe também que, apesar de ser uma grande liderança, o Bolsonaro, ele tem também um índice de rejeição muito grande. E o Tarcísio de Freitas, apesar do Kassab também negar, não, ele vai concorrer ao governo do estado pela reeleição, eu acredito que ele será o nome, justamente porque há esse consenso entre as mais diferentes lideranças e aí cria uma cortina de fumaça, vamos colocar a Michelle como opção, que aí as críticas ficam mais voltadas a ela, porque não governa também um estado, então você acaba não criticando tanto quando tem um governo em curso, e aí você desvia um pouco o foco em relação a isso. Eu acho muito difícil a Michelle sair como candidata. O problema dessa articulação toda é que, além de não contar com o entusiasmo direto do próprio ex-presidente Bolsonaro, o meio político como todo ainda não se empolgou e não se convenceu. Então, a ver como realmente vai se materializar. Mas muitos já, enfim, dão como certo uma candidatura dela, uma vitória dela, caso ela se candidate ao Senado pelo Distrito Federal. É um daqueles casos que, famoso, não precisa nem sair de casa que já está eleito. Isso eu acho bem provável. Bem provável. E aí ganharia estofo, ganharia robustez, ela ganharia lastro, ela ganharia experiência, enfim, na política de fato. Mas, enfim, pelo menos ela serve nesse momento. Pelo menos o presidente Bolsonaro ganhou um certo tempo nessa articulação, na medida que todos os tubarões da política seguem o pressionando para caminhar logo para uma definição em torno do governador Tarcísio de Freitas. Mas sabe que tiveram pesquisas aí apontando, Marinho, não só no Senado, ela também venceria o presidente Lula na presidência. Eu acho que é importante a gente falar aqui, né, rapidamente, que ela pode não ser uma figura central, como aqui o David colocou, mas ela traz o bolsonarismo, porque, na verdade, as pessoas não votam no PL, né? Na verdade, há aqui uma polarização. Então, mas aí você tem que lidar com a rejeição que é atrelada a ela por causa do ex-presidente. Sim, mas eu acho que até a rejeição aqui, ela fica até afastada. Haja vista que ela poderia vencer, né, o Lula. Então, eu não sei se ela seria, mas é importante a gente colocar o seguinte, eu acho que a vontade mesmo do ex-presidente é colocar um dos seus filhos. E aí eu acho que, estatisticamente, não avançou, né, na pesquisa. Enfim, eu acho que eles têm pesquisas ali internas, e aí há, de fato, uma maior rejeição quanto a eles, né, na minha opinião. E ela fala, como aqui disse o Elias, ela fala com a mulher, ela fala com a religião, até porque uma das críticas dela foi de dizer que a esquerda tem querido aí se aproximar, né, da igreja para poder trazer o eleitorado. Então ela fala com as mulheres, ela tem poder de fala, como você disse, ela critica, mas não critica de forma baixa, né, digamos assim. Sim. Então ela tem cada vez mais agregado. E a gente não pode esquecer que ela não se colocou ainda como uma candidata, ela está ali como presidente nacional da Mulher, PL, e eu quero aqui fazer uma menção. Você disse que ela teve treinamento, né, de media training, e a gente lembra da presidente Dilma. O presidente Dilma nem falava, eu tô querendo dizer... Não, eu tô falando assim, nem falava... Mas você quer comparar, né? Olha só. Calma, deixa eu falar. No que se refere aqui a eu tô querendo dizer que quando as pessoas se preparam, ela já está à frente. Eu quero dizer que ela já tem um passo à frente de muitos outros candidatos que, quiçá, né, tinham essa interseção e venceram. Então, eu acho que é possível que ela seja, sim, candidata. Aliás, que há aí uma ideia de que seja ela junto ao Tarcísio. Eu não sei se faria jus, tá? Porque eu acho que o Tarcísio está muito bem aqui no governo de São Paulo. Eu não sei se eles deixariam, porque eu não estou falando que é certo que ele ganhe a reeleição, mas há uma probabilidade quanto a isso. Né? Então, enfim, mas eu acho que ela é uma boa candidata, porque representa a mulher, e mais do que isso, né? E aqui, não levando lados, ela ganharia do presidente Lula, que está em declínio hoje, né? Com relação às estatísticas, né, Marinho? Mas tudo que é pesquisa, lembrando, é uma foto de momento, é provisório, é uma leitura do cenário presente. E claro que a gente está diante aqui de uma longa-metragem que ainda vai ter fortes emoções, indas e vindas, trancos e solavancos, enfim, tudo em aberto, mas eu queria analisar essa foto mesmo contigo, Marcela Munhoz, também, por favor. Exato, eu concordo com o que a Priscila estava dizendo, que ela atrai um novo público, né? Tem gente que se identifica com a Michelle, por ser mulher também, por ser mais ativa, por ter lugar de fala em relação a muitas pautas que ela traz consigo. Inclusive, você tinha dito sobre uma pesquisa, a última pesquisa que foi realizada pela Paraná Pesquisas, que mostrou isso, que ela ganharia do presidente Lula. Inclusive, estou com os dados aqui, que foi essa pesquisa, o levantamento foi
foi realizado do dia 18 ao dia 22 de junho. Mais de 2.000 eleitores foram ouvidos em todo o Brasil, né, inclusive no Distrito Federal. E aí aponta, olha, tem até os dados, que Michele Bolsonaro, ela então teria mais de 30% das intenções de votos, né, se fosse ali numa eventual disputa contra o presidente Lula. E que só ela e também o ex-presidente Jair Bolsonaro, que ganhariam do atual presidente Lula. Inclusive, essa pesquisa também analisou junto com o Tarcísio de Freitas, e que, nesse caso, ele teria menos intenções de voto do que a própria Michele. Isso já é, enfim, notório e sabido que em eleições presidenciais vira muito mais uma questão da guerra cultural, acaba prevalecendo em qualquer discussão das grandes ideias ou dos grandes dilemas estruturais brasileiros, né? Acaba que isso tem tudo para se reproduzir, talvez até mais forte ainda no pleito do ano que vem, virando realmente uma coisa tribal, do vermelho contra o verde e amarelo e todos os símbolos que vêm junto com isso. E pelo menos ninguém tira que a Michele Bolsonaro expressa muito bem essa defesa de certos valores. Eu acho que vai ser uma eleição também, de novo, de contraposição de valores muito mais do que de projeto de lei, de nuances macroeconômicas. É a vida como ela é, não é como deveria ser a vida como ela é. Talvez nesse cenário o nome dela traga essa robustez e esse potencial de voto, né, Elias? Não, sim, tudo que você falou, Marinho, é que a gente tem acompanhado. Agora, tem um ponto que é interessante a gente analisar, que é o que vai correndo por fora, que é a figura que está segurando o microfone ali, né? Se a gente parar para pensar, a eleição do ano que vem é a eleição que irriga os partidos políticos de dinheiro. No final do dia, a gente fala muito em dinheiro. Ou seja, fundo eleitoral e fundo partidário. Hoje, o cara que segura o microfone enquanto a Michele fala, ou enquanto se coloca o nome da Michele, a gente não vamos esquecer, né? É um cara envolvido lá no Mensalão, lá em 2006, que hoje está vivendo o seu melhor momento político. Sem ter mandato. Como patriota conservador. Patriota conservador, né? Sem ter mandato, está vendo o seu maior momento político, porque o presidente de um partido grande hoje no país, ele é muito poderoso pelo próprio título de presidente de um partido e muito poderoso também porque na mão dele tem muito recurso de fundo partidário e de fundo eleitoral, né? E quando o Bolsonaro fala que quer 50% do Congresso, isso se transforma em recurso para um possível caixa de Valdemar Costa Neto. Não precisa nem ser eu o presidente, né? Ele disse isso. Mas se a gente olhar as adversidades, Marinho, rapidamente, assim, o que o Tarcísio tem que desabona ele? Essas terceirizações que foram feitas, as concessões que ele tem liberado em relação a rodovias, pedágios mais caros e tudo mais, isso realmente descredibiliza. E o que a oposição também, né, o governo de esquerda iria explorar em relação a Michele Bolsonaro, são as falas do próprio marido dela durante o período de pandemia. Então, esses dois aspectos, caso seja um dos dois, realmente tendem a ser explorados pela esquerda. Agora não é para concordar não, mas é um cenário crível, absolutamente crível, dela eventualmente ser lançada, nem que seja na vice-candidatura, sendo a representante do marido dela, já considerando o cenário onde o cerco jurídico feche de fato e o presidente Bolsonaro seja condenado, e antes do pleito, assim como o presidente Lula em 2018, vá para de trás das grades, nem que seja por uma prisão preventiva, período curto ali, espetaculosa, mas, enfim, ganha esse contorno de mártir, né, de ser a esposa do marido renegado ou perseguido. Isso pode carregar um peso grande e motivar as pessoas, porque não tem jeito. Eleição já passou o tempo de ser uma defesa de idealismos e de valores afirmativos, né, puxando para cima, e sim vira um grande fla-flu, uma troca de flechas e o medo sendo talvez a maior mola propulsora para as pessoas saírem de casa e votarem, né? O medo, a aversão ao outro, né? Então, meu amigo, acho que está desenhando muito nessa direção. 10h48